Amém. Glória ao nome do Senhor. Nós temos vindo a falar nas últimas semanas sobre amigos do mundo ou amigos de Deus. Amém? E neste dia, o nosso texto bíblico, de 1 João 2, 15 a 17, nós vamos ler juntos a palavra do Senhor, 1 João 2, 15 a 17. E nesse sentido, hoje, querendo o Senhor, vamos falar da soberba da vida. 1 João 2, 15 a 17. E todo o contexto tem a ver com amigos do mundo ou amigos de Deus. E temos falado quanto existe uma oposição entre o mundo e Deus. Amém? E 1 João 2, 15 a 17, a palavra do Senhor nos diz, amém? Podemos ler? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Oremos ao Senhor. Amado Deus e glorioso Pai, na Tua presença, Senhor, nos encontramos pedindo a Tua direção e graça para que nós possamos, Senhor, aprender a Tua palavra. Fala connosco nesta manhã, nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Nós temos vindo a falar neste assunto tão importante ao longo destas semanas e nós temos visto que existe uma séria oposição entre o mundo e Deus. E ou nós somos amigos do mundo ou nós somos amigos de Deus. Há 2 semanas atrás nós abordamos o assunto da concupiscência da carne e mostramos e vimos pela palavra do Senhor, até que Paulo refere muito isso, que é uma grande oposição entre a carne e o Espírito, amém? E nós dissemos nessa altura que o Espírito e a carne se opõem e a nossa tendência é para o pecado, a nossa própria natureza pecaminosa, na nossa carne é o pecado. E nós vimos que precisamos de alimentar o nosso Espírito e não alimentar a nossa carne. Enquanto alimentamos a nossa carne, como é que nós alimentamos a nossa carne? Com tudo aquilo que o mundo oferece. E nós falamos na altura de televisão, rádio, todas essas coisas, que o mundo nos traz algo que vai despertar os desejos pecaminosos que existem na nossa carne. Amém? Dizemos que é o nosso pior inimigo. É a nossa carne, não é os outros. Não é o mundo, não é nem Satanás. Satanás é o nosso maior inimigo, diz a palavra do Senhor. Porquê? Porque ele age e nos faz pecar. Quem peca somos nós. A nossa natureza pecaminosa é a inclinação para o pecado. É o nosso pior inimigo. Porquê? A palavra do Senhor nos caracteriza Satanás como um inimigo das nossas almas, como um inimigo das nossas almas. Mas a nossa carne é o que nós temos que combater. Claro que temos que combater as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, como a palavra do Senhor diz. Mas a nossa luta direta com a nossa carne é um problema. Impede a santificação, impede o aperfeiçoamento, impede chegarmos à presença do Senhor. Precisamos estar despertos e olharmos a isso. O segundo assunto da nossa mensagem, nós falámos da concupiscência dos olhos a semana passada. A concupiscência dos olhos é aquilo que tudo que nos atrai, que facilmente atrai, o mundo nos atrai com coisas, né? As diversas, imensas coisas que nós podemos despertar a nossa atenção. E que não é um fator interno como a nossa carne, mas é algo que vem de fora e que pode vir a ser e que é tentação para as nossas vidas. Cuidado com o que nós trazemos. Esta manhã nós iremos falar sobre a soberba dos olhos, a soberba da vida. E o Tiago vai passar o primeiro slide. Amém? Vai fazer o primeiro enter? Tá, Tiago? A soberba da vida. Podes continuar? A soberba da vida, eu fui no dicionário e encontrei que soberba é o sentimento caracterizado pela pretensão de superioridade sobre as demais pessoas, levando a manifestações ostensivas de arrogância, por vezes sem fundamento algum em fatos ou variáveis reais. O termo provém do latim superbia. Muitas palavras muito complicadas para dizer muito pouco, não é? Parecia quase aquele episódio que o irmão Silvério conta. E o que é que ele está a dizer? Não, para já está só a falar. Né? Falou, mas não disse rigorosamente nada. Mas quando nós entendemos e desmiuçando isto, é um sentimento, soberba é aquela ideia de que nós somos melhores do que os outros. É que nós temos alguma coisa que me faz ser melhor do que os outros.
é um sentimento de superioridade, é sentir-me num patamar e olhar para os outros, aquilo que a gente fala em Portugal, olhar para os outros de cima para baixo. Tá? Todo mundo sabe o que é o sentido de olhar de cima para baixo, é achar-se que é melhor que os outros, de alguma maneira, alguma coisa faz com que eu seja superior aos outros. Isso é um sentimento que leva à arrogância. Uma pessoa arrogante é uma pessoa que acha que é melhor que os outros. Muitas vezes, e nós, amados, no nosso meio imigrante, nós conhecemos muito isso com aquilo que nós chamamos os novos ricos. Que é aquele indivíduo que ganha o meio do dinheiro, às vezes até de uma forma errada, e por conseguiu ter o carro do ano, ou consegue ter uma casa maior, ou consegue ter não sei o quê, acha-se melhor que os outros e acha-se no direito de julgar os outros. E depois a gente ouve e diz, está na América, não sei há quantos anos, nunca conseguiu nada porque não gosta de trabalhar, não gosta disto, não gosta de fazer aquilo, não é capaz de não sei o quê, e muitas vezes ignoramos a realidade das coisas, porque nem todos tivemos a mesma forma e ninguém deve ser avaliado pelo que tem. Dizia o pastor Isaac, quando nós estávamos a congregar lá em Yonkers, que dizia, diz-me, quanto tens, quanto vales, nada tens, nada vales. Ele dizia isto criticando, não é? Com certeza. A sociedade define assim, quanto tens, quanto vales, nada tens, nada vales. Então, é um sentimento de arrogância. Alguém conseguiu, por alguma razão, achar-se superior aos outros. Nós temos essa tendência, amados, com a questão até, e também uma realidade aqui, somente aqui na área de New Jersey, que há tantas comunidades diferentes, de países diferentes, tantas etnias, e você vai e fala com aquele, você caracteriza as pessoas pelo país de origem. Muitas vezes. A gente acha a falar é assim porque é de tal país, o outro é assim claro porque é do tal país. Até nós aqui às vezes fazemos um pouco de brincadeira com isso e precisa ter cuidado com isso. Amém, amados? Cuidado com esse sentimento e que nos leva, pode nos levar a uma arrogância. Repare o que diz aqui a definição, isto é a definição do dicionário secular, não é uma definição bíblica nem ainda. Diz que é, por vezes, sem fundamento algum, em factos ou variáveis reais. É alguém que se acha melhor que os outros por uma razão que pode nem ser verdadeira, pode nem existir. Isto é soberba. Temos que analisar o termo para percebermos o texto bíblico. E o termo provém do latim superbia. Eu vou pedir ao Tiago que ele passe o próximo slide, amém? E nós vamos estudar um texto bíblico que nos fala sobre isto. Isso mesmo, obrigado. Lucas 18, 9 a 14. A palavra do Senhor nos mostra claramente um exemplo de soberba da vida. Soberba da vida na palavra do Senhor, nos ensinos de Jesus, nós encontramos uma parábola. Parábola é uma história que Jesus contou, amém? Que tem um significado. Muitas vezes Jesus fazia uma coisa que me impressiona, irmãos, que me alegra muito quando estudo as Escrituras, que Jesus diz assim, o reino dos céus é semelhante a, e conta uma história. Eu acho isso fantástico. O reino dos céus é algo tão extraordinário, é algo tão maravilhoso. E a palavra do Senhor diz, o reino dos céus é chegado a vós. Jesus disse. E quando nós encontramos, amados, Jesus diz, o reino dos céus é semelhante a... E vai contar uma história, e mostra, através de uma história, o que é o reino dos céus. Eu acho isso bonito, lindíssimo. Então, parábolas, ensinos de Jesus, muitos deles relacionados com o reino dos céus, muitos deles... Amém? Este aqui é relacionado com a soberba da vida, podemos caracterizar assim, é relacionado com a arrogância, é relacionado com a religiosidade, é relacionado com diversas coisas, mas é uma história que Jesus contava, uma ilustração. Amém? Parábola é coisa bonita, cuidado na interpretação. Amém? Cuidado na interpretação de uma parábola. Porque por vezes, porque é uma história, pode ser distorcida. Você lê uma história e você pode tomar a posição que você quer na história. Cuidado que Jesus tem um sentido na parábola. Em cada parábola tem um sentido, não muitos. Bem? Mas aqui diz assim, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. O que é isso? Confiavam em si mesmos. Eram soberbos. Crendo que eram justos e desprezavam os outros. O que é aqui? É arrogância.